Ok, boa noite, irmãos. Eu trouxe uma palavra hoje que se encontra em Lucas 11, do 38 ao 42, né? A passagem que fala da visita, né, que Maria e Marta teve numa determinada ocasião. E pela história, né, que fala na Bíblia, elas eram duas irmãs e elas receberam, né, inesperadamente a visita de Jesus. Então eu vou ler aqui o texto, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual dela não será tirada. Ela é uma passagem muito conhecida, né? E assim, sempre que eu leio nessa passagem, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem, né, esse poder de a gente, toda vez que a gente lê aquela mesma passagem, aquele mesmo versículo, né, algo salta né, aos nossos olhos. Ou seja, Deus sempre, né, fala algo com a gente, conosco, né? E essa passagem, ela fala, tem vários ensinamentos assim para a nossa vida, porque são duas irmãs, né, que receberam a visita de Jesus, e aí a gente vê duas mulheres totalmente diferentes, ou seja, diante daquele, vamos colocar assim, diante daquele problema, daquele momento, as duas tiveram atitudes diferentes, né? Eu imagino que realmente assim, não é fácil, né? A gente sabe que Jesus andava, né, com os discípulos, ele estava sempre rodeado com muitas pessoas, e de repente você está na sua casa e receber, né, Jesus com vários homens e ter que alimentá-los é algo realmente, digamos, preocupante, né? Você tem que dar um jeito, você tem, porque quando você recebe uma visita que você está esperando, né, é mais fácil você se organizar, você se preparar, né, adiantar alguma coisa. Agora, se você recebe uma visita assim, inesperada, às vezes isso pode, né, gerar um certo desconforto, uma certa preocupação. E neste caso aqui, não era só uma pessoa, né? Eram várias pessoas, né? Porque Jesus não andava sozinho. Se nós colocarmos na conta aí só ele, né, e os discípulos, né, daria o quê? Daria 13 pessoas, né? Então você receber 13 pessoas, homens, né? E eram homens assim que estavam sempre encaminhadas, estava sempre, né, prestando serviço, andando muito. Eu imagino que quando eles paravam em algum lugar, eles estavam com muita fome, eles estavam cansados, eles estavam com sede, de repente tinha que providenciar banho, enfim, resumindo assim, era algo realmente assim de se preocupar, ainda mais se você tem, né, assim, aquele coração de querer receber bem, né? Então assim, a sua preocupação vai ser muito maior. E aí o que eu quero trazer, né, pra gente hoje? Que nessa situação aqui, as duas estavam, Marta e Maria, elas estavam diante do próprio Jesus. E nós sabemos que Jesus, ele é a palavra, né? Então, assim, nessa situação aqui, as duas estavam tendo a oportunidade, ou seja, as duas estavam no mesmo ambiente, as duas estavam, né, o mesmo problema, digamos assim, que era receber, né, essas pessoas na casa dela, mas cada uma teve uma atitude diferente. E a Bíblia fala que Maria, ela não se preocupou, ela não se atentou, né, pelaquela situação, né, de ter que receber aquelas pessoas. Ou seja, ela pode até ter tido, né, pode até ter passado na cabeça dela de como resolver, de como receber, mas ela preferiu sentar aos pés de Jesus. E quando, eu imagino que quando ela fez, né, essa escolha, ela decidiu ficar perto de Jesus, é porque ela reconhecia quem Jesus era e o que ele podia fazer por ela, e ela quis sugar dele tudo que ele podia oferecer, né? Já Marta, ela já fez uma outra escolha, né? Ela se preocupou mais com a situação. E se a gente trazer essa passagem, né, para a nossa vida, para os dias que a gente está enfrentando hoje,
A gente não tem mais esse problema de, né, ter que receber Jesus na nossa casa, né? Não é um problema, na verdade é um grande privilégio. Mas Jesus, ele veio habitar dentro de nós. Então hoje nós somos essa casa, né, de Maria e Marta, né? Vamos colocar assim. Então hoje nós somos a morada de Jesus. Ele veio habitar dentro de nós. E aí, o que eu quero trazer? Que diante do que nós estamos enfrentando hoje, nós temos que ver como ensinamento para as nossas vidas, né? Como é que nós vamos reagir diante dessa situação, né? Nós vamos agir como Marta? Nós vamos ficar preocupada com o que nós estamos vendo ao nosso redor? Nós vamos focar, né, naquilo que os nossos olhos estão vendo, no que os nossos ouvidos estão ouvindo, ou seja, nós vamos focar nessa situação. Nós sabemos que não é uma situação fácil, foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Tá sendo um problema para todo mundo, para os governantes, para a educação, para a saúde, né? Para o trabalhador, para as empresas. Realmente está sendo um momento difícil. Mas e como nós vamos reagir diante disso, né? Nós vamos focar nisso, né? No que está à nossa volta, ou nós vamos fazer como Maria, né? Estar aos pés de Jesus. Nós vamos focar na palavra, nós vamos focar em Jesus. Ou seja, todos os problemas que a gente enfrenta na vida, a maioria deles nem sempre, né, é escolha da gente. Nem sempre as nossas dificuldades são provocadas ou escolhidas por nós. Assim como essa pandemia e todas as consequências que essa pandemia está trazendo, né? Nós não procuramos, não fomos nós ou seja, trouxe o vírus, que criou o vírus, não fomos nós né, provocamos toda essa situação. Não depende de nós, né? Mas tem algo que a gente pode fazer, que é tomar a nossa decisão de como nós vamos reagir diante dessa situação. E eu tenho visto, né, ouvido várias pessoas conhecidas, às vezes ligam, mandam um WhatsApp, e a gente fica sabendo assim de notícias, né, de pessoas próximas, e muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão aflitas, muitas pessoas estão presas dentro das suas casas, né, tristes, sendo absorvidas, né, por essa situação toda. E aí esse texto, né, me lembra muito isso, né, que Marta se encontrava nessa situação, né? O problema era outro, mas era um problema e um grande problema para ela, né? Ao ponto dela reclamar, ao ponto dela ir até Jesus e perguntar: Jesus, você não se importa, né, que Maria esteja aí, eu esteja trabalhando sozinha, né? Então, assim, aquilo incomodava ela. Então, a gente percebe assim que muitas vezes a gente né, a gente sai, né, do lugar que a gente devia estar como os cristãos, que é aos pés de Jesus, né? A gente às vezes sai desse lugar que é estar focado na palavra, confiante na palavra, e começa a reclamar, né? E começa a se sentir triste, né? A se sentir cansado diante da situação. E a gente não pode, irmãos, de maneira alguma deixar que essas circunstâncias, que isso que está acontecendo no mundo inteiro venha nos afetar, a ponto da gente esquecer quem nós somos, de quem Jesus é para nós, né? Eu escrevi aqui, porque é algo assim que eu achei bem interessante, né? Eu escrevi assim: hoje Jesus não veio nos visitar, ele faz morada dentro de nós. E todos os dias nós temos que fazer as escolhas. A vida nos obriga, né, a tomar decisões todos os dias. Então, qual deve ser a nossa preocupação? Nós estamos o quê? Nós estamos focados em Jesus, focados na palavra, em todas as promessas que ele fez para nós, porque a palavra de Deus fala que para todas as promessas que Deus fez para nós, já tem o sim, o amém dele. Então, quando Jesus nos prometeu, né, que nossas necessidades elas seriam supridas, e eu não estou falando isso só da necessidade, né, física, material, eu estou falando de todas as nossas necessidades, né, isso já tem o sim de Jesus, isso já tem o sim, o amém de Deus. Então, assim, quando essas coisas ruins acontecem pra gente, né, quando esses pensamentos de preocupação chegar, a gente tem que voltar para a palavra. Não, mas Jesus diz que ele é o meu pastor e que nada há de me faltar. A Bíblia diz que todas as minhas necessidades serão supridas, né? A Bíblia fala que Jesus, ele já nos deu a paz, e é uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, a paz que Jesus trouxe para nós, ela tem que exceder,
né, toda essa situação que nós estamos vivendo. A gente não tem que andar preocupados, a gente não tem que estar desesperados, a gente não tem que perder o nosso foco, né, em Jesus e na palavra dele. Nós já estamos cheios, né? Eu imagino que quando Maria ela decidiu estar ali aprendendo de Jesus, ela estava se enchendo daquilo que ia fortalecer, né, dar forças para a caminhada dela, né? Então isso, Jesus, ele já habita dentro de nós, a palavra, né, habita dentro de nós. Então nós temos o que todos os dias ficar assim lembrando disso, né? Trazer mesmo a nossa memória, porque nós vamos ouvir coisas, irmãos, muito que vão nos deixar triste, que vão querer nos abater. Sabe outra coisa assim interessante que nesse texto assim nos mostra, né, que Marta, ela se sentiu só, né? Ela se sentiu só e ela foi reclamar, né? Então assim, é uma mentira, né, que Satanás tenta colocar na cabeça, né, não só dos cristãos, como os não cristãos também, de que nós numa situação, quando está numa situação difícil, a gente tá só. E nós não estamos só. E em Mateus 28, 20, né, fala assim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Isso é o próprio Jesus falando. E eis que estou convosco todos os dias, não só, né, nos momentos bons. A Bíblia fala que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século, né? Então, essa mentira que às vezes Satanás tenta, né, nos colocar de que nós estamos sozinhos diante da situação, que nós não vamos vencer, que essa situação não vai passar, né? Isso é uma grande mentira que ele coloca, porque Jesus, ele falou, ele prometeu, né, que nós nunca estaríamos sozinhos. Então, seja qual for o momento que eu e você estivermos passando, né, nós temos que ter essa certeza dentro de nós que Jesus está conosco, né? Ele não vai nos deixar só. Ou seja, mais uma vez eu volto, nós temos que estar cheios da palavra, porque quando as coisas apertar, e pode ser que venham maiores apertos por aí, porque a gente não sabe, né? A gente ora e declara, né, que isso passe logo. Mas se as coisas apertarem, né, então o que que a gente tem que estar? A gente tem que estar cheios, né, da palavra, porque é a palavra que vai nos sustentar no dia mau, né? Quando Jesus falou assim para Marta assim: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa parte não será tirada dela. Ou seja, a palavra que já foi implantada em nós, ninguém nem nada vai tirar. Entendeu? Então, assim, quando esses momentos difíceis chegar, nós temos que estar o quê? Nós temos que estar firmes na palavra, né? Se Jesus falou que essa palavra, essa boa parte, né, não seria tirada da gente, isso quer dizer o quê? Que quando nós nos enchemos da palavra, quando a gente honra, né, o próprio Jesus habitando dentro de nós, o que ele é, o que ele pode fazer e o que ele já fez, nada fora, nada externo vai poder abalar, nada vai tirar, sabe? Às vezes, assim, eu converso com algumas pessoas e algumas delas falam assim: nossa, eu acho assim você assim uma pessoa assim de tanta fé, né, cheia de fé. E eu às vezes eu fico meditando nisso e eu percebo que, na verdade, irmãos, a Bíblia fala que Deus, ele deu uma mesma medida de fé para cada um, né? Então todos nós recebemos uma medida de fé. Agora, o que que diferencia? Por que que algumas pessoas enfrentam, né, certas coisas na vida com mais serenidade, mais tranquila, outras com mais dificuldades, outra fica desesperada, né? E às vezes a gente vê pessoas vencendo certas coisas e outras não. Então, o que que é? Na verdade, assim, a Bíblia fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Eu entendo que Deus, ele faz acepção de fé, porque quando a gente estuda sobre fé, a gente vê, né, na Bíblia que tem passagens que ele fala homens de pequena fé, grande fé. Então, assim, eu imagino que existe essa acepção, vamos colocar dessa forma. Então, o que que diferencia essas pessoas que vencem, essas pessoas que lidam melhor e aquelas que às vezes fraquejam nas horas difíceis? É porque às vezes ela tem a fé? Tem. A fé está dentro dela. Porque a palavra diz que Jesus, né, que Deus já depositou a medida de fé. Só que às vezes as pessoas não exercitam a fé, né? É mais ou menos assim como a gente vê pessoas, né, que fazem alguma atividade física, né? Eu já fiz academia há algum tempo e assim é percebível, né, que tem pessoas que às vezes têm o mesmo tempo, né, assim, que faz a mesma duração naquela atividade, faz 1 hora por dia, 2 horas por dia, e você vê os resultados rapidamente naquela pessoa. Então, assim, se às vezes algumas pessoas olhar, né, para mim, vai falar assim: nossa, você nem tem músculo, né? Por quê?
Qual é a diferença entre eu e aquela pessoa que está, vamos colocar assim, bombada, toda definida? É porque ela trabalhou mais, né? Ela se exercitou mais do que eu. Então, na verdade, a fé é mais ou menos isso. A fé a gente tem que exercitar. A fé, ela cresce. E quem faz crescer essa fé somos nós mesmos. Né? E como que a fé vem? A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E é interessante que o verbo não é no passado, é no ouviu. Né? Então não é aquilo que eu ouvi ontem vai servir para hoje, não. Né? Na questão da fé, nós temos que estar ouvindo e ouvindo todos os dias. A fé ela vem é pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quando a gente se enche da palavra de Deus, a gente tá o que? A gente está colocando fé para dentro. Né? E essa fé, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Quando você enfrenta uma coisa e você consegue passar por aquilo, né, a sua fé cresceu. Então você já está pronta, né, para algo maior. Por quê? Porque a sua fé cresceu. Então a diferença às vezes tá nisso. A gente tem que focar em Jesus, a gente tem que colocar a palavra para dentro e viver, né? A nossa vida cristã, a Bíblia fala, né, em várias passagens da Bíblia que o justo ele viverá pela fé. Né? O que é viver pela fé? É você amanhecer, acordar para crer, né? E dormir crendo. Né? Ou seja, você vive 24 horas, é um estilo de vida. Você tem que crer. E crer é uma decisão que você tem que fazer. A fé, ela não vem você orando e pedindo, ai Deus, aumenta a minha fé, você fazendo campanhas, você subindo monte, descendo monte. Não. Né? A fé, ela vem, a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Então, quando Maria decidiu ficar ali aos pés de Jesus ouvindo, ela estava gerando nela fé, ela estava colocando para dentro palavras de vida, palavras que iriam fortalecer ela. Ao invés dela ficar focada no que ela estava vendo por fora, ela decidiu focar na palavra, na coisa certa. Né? Então, nós como igreja, nós temos que estar todos os dias, a gente decide, né? Quando a gente levanta, a gente decide, ou a gente vai ficar, né, preocupada com o que está à nossa volta, ou a gente vai fazer como Maria, começar a reclamar, né, começar a murmurar da situação, porque Deus não está comigo, porque Deus não está vendo isso, porque que as coisas estão dando errada, porque eu perdi o emprego, porque isso, porque aquilo. E isso é o quê? Quando a nossa boca começa a falar, né, começa a reclamar, é porque dentro da gente está cheio disso. E nós não podemos estar cheio de reclamação, nós não podemos estar cheio de dúvidas, nós não podemos estar cheio, né, de coisas ruins. Nós temos que estar cheios da palavra, de fé, sabendo que Deus está conosco, sabendo que o que tivermos que passar nessa vida, Ele vai estar conosco. Né? A Bíblia não nos ensina que nós vamos, né, ter uma vida tranquila, uma vida sem problemas, não. O que Jesus nos garantiu é que Ele não nos deixaria só, que Ele passaria conosco. Eu anotei aqui algo também que eu achei interessante. Em 1 Pedro 3,10 fala assim: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Ou seja, olha só, a reclamação, né, o falar errado, ela nos impede, irmãos, de viver uma vida boa, de viver dias felizes. Então, diante dessa situação que nós estamos vivendo, a gente tem que ter esse cuidado. Além de nos manter, de nos focar, de nos encher da palavra de Deus, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Por quê? Porque aqui, né, tá falando que quem quer amar a vida e que quer dias bons, se eu quero dias bons, se eu quero os dias felizes, não só agora nessa situação, ou todos os dias, eu tenho que ter cuidado com o que a minha boca fala, né? Então, assim, eu tenho que falar a coisa certa. E o que é certo? Falar a palavra, né? Algo assim que eu aprendi para minha vida já faz tempo, né? E a nossa vida cristã, a gente está crescendo todos os dias. E às vezes, quando eu começo sabe, assim, eu não vou dizer que eu nunca me preocupo, não, né? A gente, infelizmente, a gente tá no mundo onde a gente é um mundo que tem muitas vozes, né? A gente ouve uma coisa, vê outra, alguém te liga e você fica assim meio abatido, mas eu decido imediatamente, tem que ser coisa rápida, sabe? Eu não deixo que aquilo fique crescendo, fique criando força dentro de mim, não. Eu vou para a palavra e eu começo a declarar. É algo lindo que eu aprendi, né? Ontem, quando eu estava ouvindo a ministração da nossa pastora, ela falou, né, sobre falar. A gente tem que falar, a gente não basta só crer, irmãos. Não basta só crer. A gente tem que botar para
fora, a gente tem que falar, né? As coisas vêm, né, à existência, né? O espírito da fé é isso, a gente crê e a gente fala. Então eu começo a falar, eu tenho a paz que excede todo entendimento. Às vezes eu ando, né, na minha casa falando, eu tenho a paz que excede todo entendimento. Algo que eu e meu filho, todos os dias no nosso devocional, a gente fala, o Senhor Jeová Jireh é o nosso pastor e nada de nos faltar. E esse nada que há de nos faltar, a palavra nada é nada. E isso é paz, sabe? Eu não admito, eu não posso deixar, né, como filho de Deus, que algo tira a minha paz. Até porque a Bíblia fala, né, tem passagens que fala que a alegria que Jesus nos deu, ninguém pode tirar. E ninguém, e nada pode tirar a nossa alegria, pode tirar a nossa paz, porque foi algo que Jesus deu, né? E João fala naquela passagem da figueira, né, que nós somos os ramos e que a gente tem que estar ligado em Jesus, né? O tempo todo a gente tem que estar ligado nele, porque é dele que vai vir tudo que a gente precisa, né? Então, essa questão de crer e falar é algo assim que muda. Ele muda a nossa vida porque mudou a minha. Ele muda a nossa história porque mudou a minha. Ele muda o meu dia. Ele muda as nossas circunstâncias. Às vezes as pessoas ficam assim querendo coisa assim muito rápida, né? O fato de eu dizer todos os dias, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não quer dizer que vai acontecer naquele momento. Mas o que que acontece? Quando eu falo isso em fé, eu estou mudando algo dentro de mim. Isso está me gerando fé, isso está me trazendo tranquilidade. Isso, né, à medida que eu vou falando, né, vai trazendo confiança dentro de mim que realmente Jesus ele vai suprir, porque a palavra é a verdade, né? Eu creio cegamente que a palavra é a verdade. Tudo que está escrito na Bíblia, eu tomo como verdade para a minha vida. Então eu tenho que andar em cima disso, né? E quando a Bíblia fala que nós temos que andar, né, por fé, né, é algo que eu tenho que decidir para minha vida todos os dias. É fé. E viver em fé, isso é crer realmente em tudo que a palavra está dizendo, né? Nos momentos difíceis eu tenho que me apegar a Deus, eu tenho que me apegar à palavra. Então o que que eu faço? Todo dia eu tiro um tempo, eu leio, eu medito, eu fico, né, meditando, falando, eu anoto, né, eu marco e fico falando. Eu tô no banheiro, eu tô falando, eu tô andando na rua, né? Quando eu saio para resolver alguma coisa na rua, o tempo que eu estou andando, cada passo eu estou falando, eu sou guardada, os anjos do Senhor estão me guardando, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha casa. Isso é o quê? Isso é viver por fé. Né? Isso é o quê? Isso é me encher de palavra, porque à medida que eu falo, eu estou ouvindo e eu estou colocando para dentro aquilo que já está dentro de mim. E cada vez que eu coloco para dentro, fé vai aumentando, né? Eu vou mudando o meu dia. O meu dia vai mudando. Quantas vezes, assim, por experiências próprias, eu passei por algumas circunstâncias na minha vida que era uma pressão. E quando a pressão chega, o corpo reage, é dor de cabeça, né? Aquele cansaço. E aí, o que que eu fazia? Né? Eu começava a ouvir louvor, e aí ficava aquela dificuldade, sabe? Outra coisa que é interessante, que às vezes a gente faz coisas que é difícil pra gente, é difícil pro nosso corpo. Irmãos, você cantar no momento que você tá muito triste, que você tá assim, né, com aquela pressão, você cantar não é algo que te agrada. Não é algo que agrada o seu corpo, mas é algo que agrada a Deus, né? É algo que agrada ele. Por quê? Porque você está gerando fé, e fé é algo que agrada a Deus. E muitas vezes, né, eu começava a cantar e aquele desânimo e continuava, né? Às vezes eu botava, né, MP3, começava a ouvir, começava a cantar e insistindo, né? Como a pastora falou ontem, né? A perseverança. E eu ia insistindo. Pouco tempo, irmãos, aquela pressão saía, aquela dor de cabeça saía, sabe? Aquele peso, né? Saía e as coisas vão voltando, né, ao normal. Então, o que eu quero trazer hoje? Nós temos que decidir, a nossa decisão, a nossa escolha todos os dias tem que ser essa, né? Focar em Jesus, focar na palavra, nos encher da palavra para poder vencer o dia mal. Para finalizar, eu quero ler aqui em Abacuque, que eu quero deixar para os irmãos esse versículo. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Todavia, irmãos, diante de qualquer circunstância, ainda que falte tudo isso que a Bíblia está falando, né? Ainda que tudo que a gente veja à nossa volta, né, não nos traga esperança. A nossa esperança não está naquilo que os nossos olhos veem, não está naquilo que os nossos ouvidos, né, ouvem, está em Jesus, né? Então a gente tem que nos alegrar, a gente tem que nos fortalecer em Jesus. O nosso papel continua sendo, né, falar a palavra, orar, confiar e descansar, porque Deus está cuidando de nós, né? Que Deus abençoe vocês, né? E que tenham um final de semana abençoado, com boas notícias, né, da parte de Deus para a vida de vocês.